Assassinatos, estupros, torturas. Todos sabemos que as origens dos contos de fadas estão longe de ser fofas. Conheça agora a nossa seleção de contos de origens mais sinistros. Solta a vinheta. Here's Johnny! Todos sabemos como vai terminar. O príncipe beija a princesa e todos vivem felizes para sempre. Mas será que sempre foi assim? A verdade é que a maioria dos contos de fadas que nós conhecemos hoje, em sua origem, tinha finais muito mais extremos e envolvia temas mais pesados como canibalismo, homicídio e tortura. Com o tempo, geralmente com a Disney, eles foram abrandando para versões mais politicamente corretas, adequadas para as crianças de hoje. Para entender o motivo dessas origens macabras, precisamos considerar o contexto em que a maioria dos nossos contos de fadas surgiram. Essa era contos populares entre as populações pequenas de vilarejos medievais, onde hoje estão Alemanha e França. Nessas ocasiões, as histórias serviam tanto para educar as crianças, daí cada história vinha com uma moral, e também servia quanto para distrair e entreter os adultos. Os contos de fadas começaram a ser vistos como infantis a partir dos irmãos Grimm, que colecionavam vários contos alemães sob o nome de contos de fadas para crianças. Mesmo assim, mantiveram a maioria dos detalhes sórdidos. Por quê? Bom, precisamos lembrar que as crianças daquele tempo viviam em um mundo em que estavam muito mais expostas, convivendo mais diariamente de forma direta com a violência e morte. Ser devorado por um lobo, por exemplo, era um risco real. Conheça então as 5 piores versões originais dos contos de fadas. E se você conhecer mais alguma origem bizarra, não deixe de nos contar nos comentários. A Gata Borralheira, ou Cinderela. Na história de que conhecemos, a nobre e bondosa Cinderela é obrigada a realizar serviços domésticos dias e noites por sua madrasta Marta. Graças à fada madrinha, ela vai ao baile real conhecer o príncipe, mas precisa ir embora antes da meia-noite. Quando foge, presa, derruba os sapatinhos de cristais, a história que a gente conhece, que a gente vê hoje em dia. O interessante é que Cinderela é uma das histórias com mais versões mundo afora, incluindo uma Cinderela chinesa de 850 d.C., que tem um enorme peixe dourado como uma fada madrinha. É, um peixe dourado, chamado Henry e Eise. Aliás, as versões mais antigas, a história de Rodopis, praticamente idêntica à Cinderela moderna, foi escrita no século I a.C. por Strabo. A versão mais próxima de que conhecemos de Charles Poult, que inclui carruagem de abóbora e os sapatinhos de cristais. Nas versões mais antigas da história, Cinderela não é tão boazinha assim. Na realidade, ela assassinava sua primeira madrasta para que seu pai pudesse se casar com a empregada, que depois viria a se tornar a madrasta Má. Além disso, a história é mais violenta. Quando o príncipe chega na casa de Cinderela para calçar os sapatinhos nas moças, as irmãs malvadas mutilaram os próprios pés, cortando os dedos e os calcanhares, para tentar enganá-lo diante da falsidade delas. Passarinhos entraram pelas janelas e picavam seus olhos como se fossem corvos.
até elas ficarem cegas. Credo. Pra tu ver, né? Como é que pode, né? Tipo, o sapato não deu, vai lá, corta os dedos. Normal. Simples. Vamos lá, corta o dedo E o calcanhar. Ainda com o calcanhar. Imagine a dor que ela sentiu, né? Brincadeira, né? Mas Não deu enfim. certo, né? Ficaram sem o pé e sem... Não, e ficaram sem os olhos, né? Porque na versão da Cinderela de hoje tem aqueles... os passarinhos que ajudam, né? Se eu não me engano. Lá eles são assassinos. Né? Lá eles são sinistros mesmo. Eles vêm que nem corvo, comendo os olhos. Como? Cachinhos dourados. Quem lembra de cachinhos dourados? Aquele cabelinho bonitinho e tudo mais. A história da menina intrometida que entra na casa dos 3 ursos para comer o seu mingau. Senta em suas cadeiras e dorme em suas camas. Não é especialmente popular no Brasil, ainda assim, Cachinhos Dourados é um clássico. Como a história termina mesmo? Sim! A garota acorda deparando-se com 3 ursos muito bravos, com toda a razão, e pula na janela fugindo pela floresta. Mas esse é o final? Mas esse final que conhecemos tem um jeitinho de improvisado mesmo. Não é original. Esse é um conto de fadas novinho, e sua versão original data de 1837. Nela existem 2 variações para o final. Em uma, os ursos destroçam e devoram cachinhos dourados. Na outra, cachinhos dourados, que na realidade seria uma velha, salta da janela e quebra o pescoço. Posteriormente, surgiu em uma terceira versão em que Cachinhos Dourados vai presa por invasão de domicílio justo. Em nosso terceiro lugar de hoje está a famosa Branca de Neve, um dos mais populares contos de fadas de todos os tempos. Branca de Neve conta a história da linda princesa com a pele mais branca que a neve, que sofre com a inveja de sua madrasta Mar. Obrigada a auxiliar-se na floresta, na casa de 7 pequenos anões, a princesa é enganada pela madrasta bruxa a comer uma maçã envenenada. Os anões colocam em um caixão de cristal um belo príncipe de passagem pela floresta a ver e resolve beijá-la. Foi lá, e é isso aí. O feitiço da bruxa Mar é quebrado e a Branca de Neve vai casar-se com o príncipe e viver feliz para sempre. O primeiro fato interessante sobre esse conto é de que ele possivelmente foi inspirado em fatos reais. No século XVI, viveu uma princesa chamada Margaret Waldeck, conhecida por sua beleza. Ela cresceu na região de Waldeck, onde as crianças pequenas que trabalhavam nas minas eram conhecidas como anões, e era detestada por sua madrasta. Felipe II da Espanha decidiu casar-se com uma bela jovem, mas antes que isso fosse possível, ela morreu envenenada. Muito provavelmente a história da linda jovem que perdeu a vida cedo demais ganhou força no imaginário popular, sendo depois adaptado pelos irmãos Grimm. Curioso, né? A primeira versão, contudo, estava longe de serem fofas. Bom, todos devem lembrar que no filme da Disney, a Rainha Má pede ao caçador que mate Branca de Neve e traga como prova do feito o coração da moça. Ok, no original, o coração, e em muitas variações os pulmões, rins e outros órgãos internos, devem ser trazidos para que a rainha coma-os. Um dos momentos mais românticos da história que conhecemos é quando o príncipe acorda a Branca de Neve
com um beijo de amor verdadeiro, mas originalmente ele coloca a moça morta em seu cavalo para levá-la ao castelo. E ela acorda com um trator do animal, um trotar. O que o príncipe gostaria de fazer com o corpo de uma bela moça? Acho que dispensa comentários, né? Em um último detalhe que não podemos ignorar é o destino da vilã. Na versão original, ela é submetida a um tratamento digno de um dos filmes de Jogos Mortais, fazendo ela dançar até a morte, calçando sapatos de ferro em brasa. Foi brabo, é? Bem, nosso segundo lugar é Chapeuzinho Vermelho, o clássico conto da menina que encontra com um lobo malvado no caminho para a casa de sua avó. O lobo engana a menina e chega antes na casa da vovozinha, devorando-a inteira, ou em versões ainda mais politicamente corretas, trancando a velhinha no armário. Quando a Chapeuzinho Vermelho finalmente chega, ela encontra o lobo disfarçado de avó. E rola o famoso diálogo que os olhos grandes você tem, e aparece que tudo que está perdido. Até que chega ao caçador, lenhador ou similar, acaba com o lobo, salvando o dia. Esse foi um conto muito difundido nos tempos medievais, e consequentemente tem uma infinidade de versões, a maioria delas muito mais cruéis que a que conhecemos. Como você deve imaginar, o lenhador foi uma invenção posterior para abrandar a história, e como tal, em quase todas as versões, Chapeuzinho e a vovozinha se dão mal no final. Na versão já censurada de Charles Perrault, Chapeuzinho Vermelho, uma moça bem criada, pede instruções para o lobo mau, para chegar à casa da vovó. Ele ensina o caminho errado e segue a moça e a devora. Moral da história: não fale com estranhos. Mas em versões ainda mais antigas, o lobo mau, chega antes da casa da vovó e mata e a prepara a sua carne, para depois convidar a Chapeuzinho Vermelho para um delicioso jantar. É claro, depois dessa nutritiva refeição, ele também devora a moça. Há ainda versões mais calientes da história, nas quais Chapeuzinho faz um striptease para o lobo e foge enquanto ele está distraído. What? O primeiro lugar de hoje é Bela Adormecida. Essa história provavelmente aqui tem a versão original mais bizarra da história que conhecemos. A Bela Adormecida é vítima de uma maldição e após furar o dedo em uma roca de fiar, adormece. Quando recebe um beijo do amor verdadeiro, seu príncipe encantado acorda. Os dois vivem felizes para sempre. Na versão original, contudo, a moça não é vítima de uma maldição, mas de uma profecia. Aos 15 anos, ela prende um espinho venenoso sobre uma unha do dedo e adormece. Eis que surge um rei e vê a jovem desfalecida e resolve aproveitar-se dela. Isso mesmo que você está pensando, imaginando. Tanto que 9 meses depois, e ainda adormecida, a princesa dá à luz a gêmeos e as crianças, buscando o leite materno, chupam um dos seus dedos, retirando o espinho. A bela adormecida acorda violada e mãe de 2 crianças que ela nem sequer sabe de onde vem. Como se não bastasse tudo isso, o rei manda buscar as moças e as crianças, convenientemente esquecendo de avisar que ele é casado. Resultado: a esposa do rei tenta matar a bela adormecida e as crianças, mas é impedida e assassinada pelo próprio rei. Assim, a bela princesa fica livre para casar com seu próprio estuprador.
e todos vivem felizes para sempre. Quem diria, né, que os belos contos de fadas teriam essa origem um pouco macabra e diferente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá um curte aí e compartilhe com seus amigos. E também se inscreva no canal para que você saiba das atualizações da Noite Macabra. Então, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Chapeuzinho vermelho. Chapeuzinho, venha cá. Não se assuste, tenha calma. Não pode me ver porque... Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu pego as criancinhas pra fazer mingau. Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu pego as criancinhas pra fazer mingau. Hoje estou contente, vai haver festança. Tem um bom pedido, tem um bom pedido, tem um bom pedido para encher a minha pança. Hoje estou contente, vai haver festança. Tem um bom pedido para encher a minha pança.